Eu quero alertar aqueles que não nos conhecem ainda, não frequentam a nossa igreja, que nesse lugar nós temos compromisso com o Pai, com o Filho e com o Espírito Santo, e não, em primeira instância, com pessoas. Deixa eu explicar o que acontece. Muitas das vezes as mensagens e as ministrações que aqui nós ministramos, seja quem for que suba aqui para fazê-lo, as pessoas saem daqui meio que com uma ideia de que alguém falou de você para nós. Eu quero te dizer que quem fala nesse lugar é o Espírito Santo e ele te conhece. Ele não precisa falar de você para mim, mas ele pode falar para você. E é exatamente isso que nós esperamos que aconteça nessa noite, assim como tem acontecido nos nossos outros encontros aqui. Então, seja você evangélico ou não, seja você dessa igreja ou não, a verdade é que Deus vai falar conosco. E a minha expectativa é essa, que o Espírito Santo fale conosco. E a minha segunda expectativa é que haja mudança na minha vida e na nossa vida. Porque o Senhor falar conosco e nós sairmos daqui emocionados tão somente, não muda nada. Mas quando Ele fala com a gente e transforma o nosso ser com a Sua palavra, aí muda tudo. Aí nós temos condições de encarar a vida de uma forma diferente. E é isso que eu gostaria de te dizer, que é o que eu espero. Espero porque, no contexto de qualquer ministração, Deus sempre trata primeiro com quem vai falar, né? E eu fui muito tratado com essa palavra aqui. Muito tratado, muito desafiado. Aquela coisa da insatisfação que nós estamos lidando aqui na igreja, a insatisfação conosco mesmo, ela continua, porque, e hoje eu vou tentar explicar um pouco disso para você. A gente tem sido ministrado com estas palavras, o homem de Deus tem subido aqui, falando dessa insatisfação que às vezes nos acomete, de vivermos uma vida que não traga plena satisfação, né? Vivermos algo que não preencha. E eu não estou falando de que nós não temos Jesus, nós temos Jesus. E eu creio que o Senhor Jesus está nesse lugar e Ele é Senhor das nossas vidas. Assim como Ele é da minha vida. A minha satisfação não está com Ele, está comigo mesmo. Minha satisfação não está pelo fato dele não querer me preencher, mas pelo fato de eu muitas vezes não deixar que isso aconteça. E hoje nós vamos tratar de um assunto que tem a ver com tudo isso que temos falado. Mas a mensagem de quarta-feira. E eu quero alertá-los o seguinte: na quarta-feira nós estávamos aqui ouvindo uma palavra de Deus, que ainda não foi para o nosso blog por falta de tempo, mas eu estou preparando ela para no finalzinho lá. Nós estamos... Juninho, você tem como projetar o endereço do blog? Se você depois quiser ouvir as ministrações da nossa igreja, você deve entrar nesse endereço, porque lá estarão as mensagens que pregamos aqui. Mas a mensagem de quarta-feira que falava sobre ânimo dobre, sobre aquela coisa de um dia a gente está bem, outro dia a gente nem tanto. E eu estava recebendo de Deus, e Deus estava me dando também outras coisas, e é o que eu quero trazer a você. Nessa noite eu gostaria de falar sobre a condição de moço e de profeta. Que nós entendemos bem quando lemos alguns textos bíblicos, como por exemplo de Eliseu com Elias, relação ao moço profeta que houve entre eles, relação ao moço e profeta que houve entre Eliseu e Geazi, Geazi era seu moço, Eliseu já estava numa instância de profeta.
E é disso que eu gostaria de falar, mas trazendo para a nossa realidade hoje, eu gostaria de mencionar que esses dois rótulos, moço e profeta, eles nessa noite eu gostaria de abordá-los como sendo estágios da nossa vida. Ok? Como sendo etapa da nossa vida. E aí o Espírito Santo começou a me incomodar com algumas coisas relacionadas a mim, a nós, a igreja do Novo Tempo, a igreja de uma forma geral. E eu comecei a entender algumas situações que eu, como estágio, eu hoje sou um moço que preciso alcançar um estágio maior. E quando eu atravesso esse estágio, eu estou sendo denominado profeta. Independente de cargo, de função, de tempo de igreja, do que você faz ou deixa de fazer, é assim. Se você está no estágio que está hoje, eu não estou perguntando a você que cargo você executa na igreja, o que você faz na igreja. Estou dizendo em que estágio você está, dentro do que você executa. Então nós temos aqui pastores, temos diáconos, temos líderes, temos presbíteros, temos adoradores, temos gente de todas as casas. A pergunta é, em que estágio desta coisa que você é, já você está? Em que ponto? E aí eu comecei a pensar nesses dois principais exemplos que a Bíblia traz de moço e profeta, e descobri uma coisa: o moço de Elias se tornou um grande profeta, mas o moço de Eliseu se tornou um grande leproso. Ok? O moço de Elias se tornou um grande profeta, mas o moço de Eliseu, que foi o que sucedeu Elias, o que veio após Elias, se tornou meramente um leproso. E aí começou os conflitos aqui no meu coração, no meu ser. E eu quero dividi-los com você nessa noite. Primeira coisa que Deus trouxe ao meu coração é que nós todos temos sempre uma referência de gente da qual nós admiramos. Nós temos referência de líderes, nós temos referência de pastores, nós temos referência de educadores, nós temos referências de políticos, mais raro, né? Mas temos. Nós temos sempre uma referência. Ok? Uma referência que nós olhamos e falamos assim, puxa, eu já me peguei fazendo isso, eu gostaria de ser como essa pessoa. Eu gostaria de ter os talentos que ela tem, eu gostaria de ser tão gente de Deus como ela é. Eu já me peguei assim. E aí o Espírito Santo me falou algo que eu gostaria de compartilhar com vocês, que é o seguinte: até quando nós vamos estar olhando para as referências sem nos preocupar em sermos uma referência? Até quando nós vamos continuar admirando pessoas que são tremendas e são de fato, rompem em Deus, são cheios do Espírito Santo, têm vida com Deus íntima? E até quando nós vamos estar na posição de olhar e admirar, e tão somente isso? O fato de nos tornarmos ou de subirmos no patamar da vida não vai nos impedir de fazer isso. Mas o que eu quero chamar a atenção é: quem é que atrás de nós, ou ao nosso lado, ou andando conosco, já está olhando para a minha vida e para a sua vida como referência? Porque se isso não é uma realidade na nossa vida, nós estagnamos. Paramos no ponto em que estamos, em que alcançamos.
Tem gente que já alcançou conhecimento de Deus. Eu quero te dizer que conhecimento de Deus, conhecimento da palavra, vai te ajudar a um patamar mais alto. Mas este conhecimento não necessariamente te colocará no patamar mais alto. Digo isso porque eu numa época da vida, tinha muito conhecimento de Deus, estudava a Bíblia, conhecia a Bíblia, e ao invés de subir patamar, eu desci patamares. E fui a patamares fundos. Então, estar na igreja, ouvir a palavra, ter comunhão com os irmãos, ler a Bíblia, e eu confesso que eu tenho assim a sensação que nós lemos pouco a Bíblia, ainda que leiamos aquilo que a gente acha que é o suficiente dentro da possibilidade de tempo, mas eu me sinto de novo insatisfeito. Eu leio pouco a Bíblia, preciso ler mais, preciso estar mais perto de Deus, preciso crescer mais. A maneira de eu sair do estágio que eu estou, que eu quero denominar de moço, para o estágio maior e mais elevado, que eu quero denominar de profeta, quando as atitudes mudam, o comportamento muda, a forma de pensar muda, as coisas começam a ser diferentes, eu vou mostrar isso para vocês. Enquanto eu não consigo passar de patamar, eu estagno. E eu aprendi, e a física diz isso, que quando você joga um objeto, ele sobe, para e desce. Não tem condição do objeto subir e ficar. Quero dizer para aqueles que acham e se sentem estagnados, na vida espiritual, na vida financeira, em qualquer área da sua vida. Você está estagnado? Deixa eu te dar uma notícia. Há uma grande probabilidade de você cair, de você descer. Porque quando nós entendemos que o nosso alvo é Cristo, e a palavra de Deus nos suscita a olharmos para Ele e nos direcionarmos a Ele, é olhar para o alto. Mas eu já sou pastor, continue olhando para o alto. Mas eu alcancei, agora eu sou líder do ministério tal, que era o meu sonho. Continue olhando para o alto. Mas agora eu lidero as irmãs de oração. Continue olhando para o alto, porque o Senhor continuará requerendo de você um estágio mais alto do que este que você alcançou. E eu tenho na minha vida algumas referências de pastores, são referências. Alguns me desafiam a crescer e outros me desafiam a fugir deles. Mas existem referências pastorais, pastores. Queria que você fizesse uma reflexão. Existem pessoas na sua vida que são referências para você? De gente de Deus, de homem de Deus, de mulher de Deus, de gente que espelha Jesus, que consegue transmitir Jesus com a sua vida e não somente com as suas palavras. Que quando você olha e que quando você se relaciona com essa pessoa te gera algo bom no teu coração, ela te traz esperança, ela te traz alegria. Eu, quando estava recebendo de Deus essa palavra, comecei a pensar em gente, alguns que estão aqui ainda, no contexto, estão vivos ainda, outros que se foram. Lembrei do pastor Josué, que recentemente nos deixou, lembrei do Moisés, que lamentavelmente nos deixou tão cedo. Homens de Deus, que foram referências. A pergunta é, até quando eles serão as referências dos vivos? E nós que estamos aqui,
continuaremos sem nenhuma expressão de isso que façam com que as pessoas olhem para nós como referência. Deus tem um propósito para a nossa vida. Deus tem um propósito para a vida, para a tua vida, para você que entrou aqui, seja você visitante ou não. Deus quer te tirar do estágio que você está e te colocar num estágio mais alto. Levar você a ser de fato alguém que se possa olhar e referenciá-lo, não como idolatria, mas como homem e mulher de Deus, como gente de Deus, como gente que serve ao Eterno, como gente que é, como diz a palavra, embaixador do Senhor na terra. E é esse o grande desafio. Nós precisamos sair do patamar em que estamos. Eu descobri que ainda que sendo pastor, no rótulo que eu tenho, ainda assim eu preciso alcançar um estágio maior. E esse desafio é constante. Esse desafio, ele não para nunca. Deixa eu falar uma coisa para vocês. Há mais ou menos uns 3 anos atrás, eu tenho uma caminhada de ministério, de igreja, de pastor, de lidar com pessoas e tal. Tenho já uma caminhada, uma história. Eu fui nascido e criado no Evangelho, então conheço um pouquinho de igreja já desde que nasci. E aí cheguei, há 3 anos atrás aproximadamente, eu cheguei a uma conclusão de que eu estava precisando de algo de Deus. Na minha vida, no meu ministério, já era pastor dessa igreja, já tinha vivido um monte de coisas, e aí descobri que Deus tinha algo mais para a minha vida. E aí eu comecei a anelar. E eu quero te dizer que o início para sair de um estágio para o outro é desejar. Você precisa querer. Você precisa, estar convicto de que o estágio que você está não é o suficiente para Deus. Deus quer mais. E eu vou repetir essa palavra para você, para que ela arda no teu coração. Deus quer mais de ti. Deus quer mais da tua vida. Você não é um vaso, você não é um ser limitado ao ponto de Deus dizer não tem jeito, ele vai até aqui e daqui ele não sai. Eu posso me referenciar como um milagre de Deus. Você está me vendo falar aqui nessa noite. Você está vendo o que Deus está fazendo na minha vida. Eu sou um milagre de Deus. Porque um dia eu também achei que não dava mais, que eu tinha chegado a um estágio e que esse estágio, nas profundezas, não me permitia submergir. E aí, aquela palavra, aquele louvor que fala assim, olha, ainda que eu esteja morto, ele sopra nas minhas narinas e me traz de volta à vida. Isso se tornou uma realidade em mim. E eu não me conformei com o tempo de igreja que eu tinha, isso há 3 anos atrás aproximadamente. E fiz uma descoberta. E é essa descoberta que eu estou falando nessa noite. Que dá sempre para melhorar. Dá sempre para ser melhor. Você canta bem? Você pode melhorar. Você ministra bem? Você pode melhorar. Você tem fé? Pode melhorar. Você prega a palavra? Você pode melhorar. Você é um instrumento na mão de Deus, se sente assim? Glória a Deus por isso. Mas a outra notícia é: você pode melhorar. Não está bom. E essa insatisfação da qual nós falamos aqui em vários cultos está ligada a isso. Não está bom. Para mim não está. Apesar de eu ter descoberto há 3 anos que todos aqueles 40 e poucos anos
eram bênçãos na minha vida, mas que faltava alguma coisa, e eu descobri isso, e o Espírito Santo começou a fazer esse algo novo, porque eu preciso entender na minha necessidade de Deus fazer algo novo na minha vida. Porque se eu acho que está bem, está tudo bem, o Espírito Santo não vai fazer nada. Mas quando eu começo a sentir isso que nós estamos sentindo, essa angústia de entendermos que não está bom ainda, que nós precisamos melhorar, quando eu começo a entender isso, amados, aí o Espírito Santo começa a trabalhar por nós, começa a trabalhar no nosso coração, começa a trabalhar na nossa vida. E como disse o pastor Eovaldo, ele começa também a traduzir as nossas orações diante do Pai, porque nós não sabemos como orar. Às vezes a gente fala para Deus algumas coisas que são muito esquisitas para Ele. Mas aí a Bíblia diz que o Espírito Santo trabalha como tradutor. E aí ele leva para o Pai e diz: Pai, o que ele está dizendo é que ele precisa crescer em ti. E essa realidade, dentro do contexto moço e profeta, ela se expressa da seguinte maneira: o moço é o estágio em que nós estamos, independente de cargo que você tem. Então guarde isso no teu coração. O moço é o teu estágio atual. E o profeta é o teu próximo estágio. E eu confesso para você que eu preciso alcançar o próximo estágio. Existe um anel no meu ser de alcançar um estágio maior, de ter mais de Deus, de me parecer mais com Jesus, de ser referência, sim, referência, não para a vaidade pessoal, porque eu já estou curado disso. Não preciso ser referência para a vaidade pessoal, até porque mérito nenhum há em mim, ainda que sendo referência. Porque quando eu alcanço um estágio de ser referência para alguém, é porque a única coisa que eu fiz foi deixar Jesus brilhar na minha vida. Ele é a principal referência. Então, esse próximo estágio, que não vai passar por sobre a cabeça de ninguém dos que estão aqui, sejam pastores, aqui não devem ter visto os apóstolos e tal, mas eu estive numa reunião recentemente que tinha todos os rótulos e títulos ali. Faltou semideus, mas que alguém ficou com vergonha, mas essas coisas me assustam ainda. Mas eu não quero me ater a isso, me prender a isso, porque eu quero dizer o seguinte: seja qual for o rótulo que nós carregamos, nós podemos subir a um estágio mais alto. Esse estágio mais alto não é para nomenclatura humana, mas é para que o nome do Senhor dos Exércitos seja glorificado através daquilo que Ele está fazendo na minha vida e na tua vida. Então a gente não precisa de rótulos para subir um estágio mais alto. Então todos nessa noite, eu quero classificá-los como moços. Moço, porque tem a possibilidade de crescer. Moço, porque tem sim a chance, tem o entendimento de que Deus quer algo mais de você. Deixa eu fazer uma pergunta só para eu saber se vocês estão dentro do contexto. Quantos entendem que Deus quer algo mais da tua vida? Levante a mão aí, só para eu ver. Vamos alinhar. Deus quer algo mais. Deus quer algo mais. Ficar na instância de moço significa eu vou ficar fazendo as mesmas coisas do mesmo jeito e não estou preocupado com mais nada. Não tem aspiração no coração. Não tem nada que te mova o ser no tocante ao que Deus ainda vai fazer na tua vida. E Deus tem muito a fazer na tua vida, mano. O Espírito Santo te trouxe a esse lugar para que você entenda que não importa o que já tenha acontecido até o dia de hoje,
O que importa é que você precisa saber que Deus tem muito mais a fazer na tua vida. E aí eu me deparo com esse moço chamado Eliseu. Abre para mim, Julinho, por favor, 1 Reis 19:19. Existem algumas características que nos levam ao patamar de cima. E eu quero tentar enxergar isso na vida desse moço. Primeiro, 19:19. 1 Reis 19:19. Tem gente que acha que para ser mais usado por Deus, para ser mais bênção, para estar mais envolvido, para estar no contexto de referência para alguém, você precisa trabalhar menos. Porque você não tem tempo de ser e de se doar mais. Deixa eu falar uma coisa para você em nome de Jesus. Cuidado com esses teus reclames diante do Eterno. A nossa sorte é que o Espírito Santo traduz as nossas orações. Porque se fosse levar ao pé da letra o que nós dizemos, e nós dizemos, não, eu não faço por causa do meu filho. Aí Deus podia falar assim, o problema é o filho, ele é herança minha, eu trago ele de volta. E você vai estar livre para fazer. Eu não faço por causa do trabalho, do emprego que eu tenho. Aí de repente, você pode ficar sem a necessidade de pegar um metrô cheio na segunda-feira. Veja o que diz esse texto. Partiu, pois, Elias dali e achou a Eliseu. Diga, achou a Eliseu. Filho de Safate, que andava fazendo o quê? Trabalhando. Eu descubro que o fato de eu trabalhar, seja na vida secular, eu trabalhar muito, não tira a minha condição de estar num status mais elevado diante da terra. Minha vida posicionada em Deus, ao ponto dele poder contar comigo para que eu seja referência, para que eu seja usado por ele, para que eu seja cheio do Espírito Santo. Então, o trabalho, que é a desculpa de muita gente, não cabe. Esse menino, esse rapaz, esse jovem, estava trabalhando. Andava lavrando com 12 juntas de bois diante dele. E ele estava com a 12ª, e Elias passou por ele e lançou sua capa sobre ele. Acontece um fenômeno aqui muito interessante. Era a forma de chamar para o serviço. Está ocupado? Está ocupado? Você vai ficar mais ocupado agora, porque eu estou lançando a capa sobre você. Deixa eu dizer uma coisa para você. Tem gente que tem rejeitado a capa que Deus tem lançado sobre você. Você dá as mais diversas desculpas. Mas o Senhor te chama. E eu estou pregando nessa noite porque eu sei que Deus ia trazer nesse lugar, e o Espírito Santo confirmou isso no meu coração. Pessoas que Ele tem chamado. Mas se eu não tenho chamado para ser pastor, eu não estou falando de título e voto. Deus está te chamando para uma grande e poderosa obra. E você vai precisar sair do estágio que você está, de mesmice, de acomodação, de tranquilidade,
sabe, vou para o trabalho, volto para casa e tal, e para o trabalho no dia seguinte, volto para casa e dou uma passada na igreja e oro e volto para casa e não tenho tempo para nada, não tenho tempo para Deus, não tenho tempo para crescer em Deus, não tenho tempo para ler a palavra, não tenho tempo para ter referência para ninguém, porque eu estou muito ocupado. Diga para o seu irmão, a capa do Senhor já está sendo lançada sobre ti. Deus não chama preguiçosos nem vagabundos, Deus chama ocupados. Teve um tempo no meu ministério que eu trabalhava em São Paulo, saía daqui segunda-feira de manhã e voltava sexta-feira depois da faculdade. 10h30 da noite, 11 horas, eu estava saindo de São Paulo para vir para o Rio. E a igreja do Novo Tempo estava funcionando. E eu me gastava e me deixava gastar. Segunda-feira pela manhã cedo, estava pegando meu carro e voltando para São Paulo. Deus quer levantar pessoas aqui, mas é necessário você entender que os obstáculos que você está atribuindo para não ser alguém melhor do que você é, para Deus não pode. É importante a gente entender, o pastor eu volto com uma coisa muito interessante, que quando a gente chegar diante de Deus, nós vamos apresentar um monte de desculpas. Nós vamos dizer, como ele disse hoje pela manhã, nós vamos dizer que os botões não funcionaram, Senhor, na minha vida. Os botões que acessavam as coisas, eles não funcionaram. E Deus vai dizer assim, todos eles funcionaram, mas você não quis. Decisão da sua. Então, uma das coisas que não tira de nós a condição, muito pelo contrário, eu não vi o Senhor Jesus chamando nenhum vagabundo para a sua obra. Chamou pescadores, chamou gente que rala. Tem gente que rala aqui? Quem é que pega metrô aqui de manhã cedo? Uma relação, né? Onde cheio? Onde cheio? Outro dia eu dei a carona para a Suzy lá na Avenida Brasil, graças a Deus. Porque o ônibus que vem aí vai vir. A gente rala. Mas Jesus não chamou ninguém desocupado. Até o mais safado que ele chamou, na minha concepção, foi Levi, que era ladrão de imposto, roubava, até esse trabalhava. Tinha lá a banca, onde ele cobrava os impostos, torquia. Ele disse, vem de a mim. Ele chama até o ladrão. Faz desse ladrão um grande homem de Deus. Mas Deus não chamou desocupados. Então, se você tem uma vida atribulada de trabalho, de faculdade, de casa, de cozinha, as mulheres têm atribuições assim, porque agora com a nova realidade das mulheres também estarem no mercado de trabalho, complicou a vida de muitas mulheres, porque elas trabalham, tem mulheres aqui que fazem isso, trabalham, estudam, cuidam de casa, né? Ainda briga com o marido porque deixou o sapato fora do lugar, a roupa e tal, tem que administrar tudo, é isso aí. Aí você diz assim, tá vendo, Senhor, como é que é a minha vida? E Deus está falando assim, eu chamo quem está ocupado. Eu chamo quem tem disposição para trabalhar. Eu chamo quem tem disposição para se envolver. Eu chamo quem tem responsabilidade. São esses que eu chamo. E aí, para eu passar de um estágio para o outro, eu não posso ser vagabundo, eu preciso estar trabalhando mesmo. Eu preciso estar envolvido com as coisas de Deus. Eu preciso estar inserido nesse contexto de guerra que a vida muitas vezes nos proporciona. É batalha mesmo, irmão. Tem uns que conseguem pegar o seu carrinho de manhã e ir para o trabalho.
Outros não conseguem, os que não conseguem, misericórdia. Verdade ou não? É o metrô, é o ponto do ônibus. Eu teve uma época da vida, e eu não quero lembrar dessa época nunca mais, mas vou contar aqui para vocês entenderem que eu já passei por muita coisa. Eu ia para aquele ponto ali na esquina, do 376, não sei nem se existe ainda essa linha, existe? 376, de manhã cedo. Aí um dia eu cheguei, entrei, tinham 3 pessoas na minha frente, eu entrei, era o quarto, e daqui a pouco a patota dos 3 da frente começaram a entrar na frente. E aí eu já era o 20º. Eu não entendi. Eu falei, quando abrir essa porta vai ter problema, porque eu vou pular lá dentro. E aí, meu irmão, eu fui ficando para trás, aí chega um, eu fui me afastando, daqui a pouco tinha uns 20 na minha frente. Cara, essa porta dele. Fiquei lá, na posição. Quando eu vi que o cara subiu lá e abriu a porta, eu saí correndo e entrei. E aí, quer entrar todo mundo junto, não é assim? Quer entrar todo mundo junto, aí não tem velhinho, ancião, não, grávida, não, irmão, é quem entrar primeiro. Assim. E essa vida, que às vezes nos tira até a paciência, né, nos irrita, ela também não pode nos tirar da posição que Deus quer nos levar. Deus quer te levar a um patamar maior, amado. Independente do que você tem passado, independente do que você tem vivido, independente do ritmo da vida que você leva, Deus está levantando você para um estágio mais alto. Vai lá. Então, deixou ele as coisas. Correu após Elias e disse: deixe-me beijar a meu pai e a minha mãe, e então te seguirei. E ele disse: vai e volta, pois que te fiz eu? Numa outra versão está dizendo: eu não estou te pedindo de fazer isso. Gente de Deus, para subir de patamar em Deus, precisa cumprir princípios de Deus. Sabe o que Eliseu estava falando? Ele tinha convicção do seu chamado. Primeira coisa, eu preciso ter convicção do meu chamado. Eu sei o que eu estou fazendo dentro do reino de Deus. Eu sei o que eu preciso alcançar dentro do reino de Deus. Tem gente nesse lugar nessa noite que veio aqui para ouvir essa palavra. E eu vou te dizer uma coisa: você sabe onde é que Deus quer te levar e você ainda não está lá. Mas nós vamos trilhar um caminho para que você entenda que também não se chega lá de qualquer jeito. Eliseu entende, ele tem um chamado. Tem um chamado. Eu sei que vai chegar um momento em que eu serei levantado para ser profeta. Você vê isso em todas as atitudes de Eliseu, a partir do momento que Elias passa a capa sobre ele. Eu sei. A convicção está aqui. Quando isso acontece, ele fala: chegou a hora. Diga comigo: chegou a hora. Diga comigo: chegou a minha hora. E agora é. É agora. Chegou a tua hora. Chegou a tua hora. Joãozinho, chegou a tua hora. Chegou a tua hora. Chegou a tua hora. Chegou a tua hora. Não fique mais esperando, sabe? Vamos ver o que vai acontecer. Talvez quando terminar, sabe, o trabalho que eu estou fazendo lá na empresa. Talvez quando eu terminar minha faculdade. Estou falando para você em nome do Senhor dos Exércitos e pelo Espírito Santo, estou sentindo a presença de Deus nesse lugar. Chegou a tua hora. É agora. Graça, aproveita. Mas uma coisa acontece com aqueles que Deus está levantando. Preste atenção nisso. Aqueles que Deus está levantando, porque Deus não é como os homens, Ele não olha segundo os homens. Ok?
Ele não olha a aparência, ele não olha a eloquência, ele não olha se você tem 3 faculdades, ele não olha se você tem dinheiro, ele não olha... Deus não olha como olha os homens. Guarde isso no teu coração. Haja visto como aconteceu com Davi. Samuel se enganou, porque diante dos seus olhos tinham homens que pela sua aparência tinham condições de serem levantados por Deus. E Deus fala para Samuel: Samuel, eu não vejo como você está vendo. Manda buscar o outro, aquele que ninguém dá nada por ele. Manda chamá-lo aqui, porque quando ele vier, eu vou confirmar sobre ele o ministério que eu tenho para a vida dele, o reinado que eu tenho para a vida dele. E aí Samuel diz: você tem mais algum filho? Eu tenho um. O Senhor está esquecido dele. Muitas vezes nós estamos esquecidos. Tem gente que está esquecido no banco da igreja, mas o Senhor está te vendo, e o Senhor vai continuar requisitando a sua vida para avançar e para subir o patamar que Deus quer para fazer em você. E aí não é pelo que o homem vê, mas tem princípios no coração que esse sim o Senhor olha. Olha o que acontece quando Elias passa a capa sobre a cabeça. A capa significava assim: olha, me segue. Ele se levanta, o coração já estava pronto, ele já sabia que Deus tinha algo. Quantos aqui sabem que Deus tem algo maior na sua vida? Maior. Não é o que você está, não. Não é o estado que você está, não. Levanta a mão bem alto, aqueles que sabem que Deus tem algo maior para a sua vida. Glória a Deus. Glória a Deus. E aí, eu não sei, eu tenho certeza. Vai chegar um momento, eu não sei como vai ser. Eu não sei como vai ser. Aí Elias vem e passa a capa. Eu entendo, fala agora. Chegou a minha hora. Eu estava trabalhando, mas chegou a minha hora. E aí nesse momento, sabe o que ele faz? Ele cumpre princípios de Deus. Princípios esses que Deus havia consultado no seu coração. Tem gente que não avança porque abandonou os princípios de Deus. Existem princípios de Deus e esses princípios não podem ser abandonados. Você quer crescer e quer passar por cima de todo mundo. Princípios de Deus não podem ser abandonados. Você acha que o teu pastor não te vê e por isso ele não serve. Princípios de Deus não podem ser abandonados. Você acha que o irmão está tendo preferência em detrimento a você, porque o pastor está dando mais oportunidade ao irmão do que a você. Um dos princípios de Deus é você achar o seu irmão e considerá-lo maior do que você. Por isso os princípios de Deus não podem ser abandonados. Então todo ciúme, toda inveja, tudo isso são coisas que nós optamos e rompemos com os princípios de Deus. Quer ser levantado, precisa falar nada, mano. Se posicione em Deus. Diga: Deus, eu estou aqui. Tu estás me vendo. E aí tem uma multidão, Senhor. Aqui nem tem uma multidão tão grande. Mas se você estiver num lugar que tem uma multidão, você pode estar no Maracanã, no dia dos Jogos da Itália com o México hoje, que deu 70 mil pessoas. Pode estar lá. Os olhos do Senhor estão sobre ti. Estão te vendo, sabem quem você é, sabem o teu nome, te conhece e sabe onde ele quer te levar. Você não sabe. E aí ele cumpre um princípio que é natural de gente de Deus. É muito difícil de gente que não é de Deus cumprir os princípios de Deus. E você vê isso dentro da igreja. Quando pessoas estão atravessando os princípios de Deus dentro da igreja, comece a orar por ela, porque ela precisa de um encontro com Jesus. Independente do cargo que ela tem e da função que ela tem. Se ela está atravessando princípios que vêm de Deus, que vêm da sua palavra, comece a orar por ela, para que o Espírito Santo transforme aquela vida, mano. Seja quem for, pode ser o pastor. Comece a orar por ela. Eu já disse aqui para alguns dos que andam comigo: meu irmão, o dia que você me vê andando por um caminho que não é
o caminho do Senhor não é o caminho certo, não é. Pode me chamar, querido. Me chama e fala, pastor, não é esse o caminho, volta aqui. Porque eu já vi e tenho visto nos dias de hoje líderes se corrompendo, líderes se desviando, líderes que estão desviados e não sabem o que estão. Estão pregando coisas que são abominações ao Eterno. E achando que estão por cima da cabeceira. Eu estou dizendo, cuidado. Gente de Deus cumpre princípios de Deus. Sabe qual foi o princípio que Eliseu cumpriu? Eu sei, agora o meu chamado já tem convicção. Muito provavelmente a família já sabia, ele já devia ter dito isso para sua família, devia ter falado, olha, vai chegar um momento que eu vou servir ao meu Deus e vou me doar. Aí chegar essa hora. Eu não sei quando. Enquanto isso eu vou trabalhar. Vou ralar. Mas vai chegar o momento que o meu trabalho vai mudar. Eu vou continuar trabalhando, eu vou mostrar isso para vocês. Mas o meu trabalho vai mudar. Sabe o que acontece, amado? Elias passa a capa e ele fala, Elias, eu entendo. Eu sei que eu tenho um chamado. Eu sei de tudo isso. Mas eu preciso fazer algo. Deixa eu falar com os meus pais. Princípio de Deus, honra o teu pai e a tua mãe. Honra o teu pai e a tua mãe. Tem gente que às vezes quer vir para essa igreja aqui, em todos os nossos gabinetes eu falo o seguinte, você está em alguma igreja como membro? Estou, pastor. Então vai lá, fala com o teu pastor, pega a bênção para que você saia de lá, para esse princípio e venha para esse lugar, porque aí você vai ser abençoado. Tem gente que acha que pode fazer de qualquer jeito. Eliseu podia dizer, não, eu já recebi o chamado, agora fique para cá as juntas de boi, fique para lá tudo, família, eu não quero saber de família, e essa é uma característica de homem de Deus cuida da sua família, homem de Deus se preocupa com a sua família, homem de Deus ora pela sua família, gente de Deus clama pela sua família, gente de Deus se importa com a sua família. E aí podia abandonar tudo e ir embora. Já tinha chamado, já tinha convicção, tinha chamado, agora eu vou embora. Negativo, Elias, você pode me esperar, filho? Espera. Elias falou, não estou te proibindo de fazer nada, filho. Estou só cumprindo aquilo que Deus falou. Te chamando. Tá bom, Elias. Mas eu preciso fazer alguma coisa. Aí ele vai à família. Chega na família, pai, mãe, eu amo vocês. Mas o Senhor está me chamando para uma grande honra. O Senhor está me chamando para um patamar mais elevado. Eu preciso cumprir esse chamado. Eu tenho um chamado. Eu preciso cumprir. E eu entendo que aquele momento de despedida também foi um momento de alegria. Quantos de nós não gostaríamos de ter o nosso filho, né, sendo levantado por Deus para ser uma referência nessa nação e nessa geração? Hoje, cadê o Vitinho? Cadê? Vitor, vem cá, Vitor. Vem cá. Vai aplaudir, pode aplaudir. Pode aplaudir. É assim. Alguém te obrigou a botar essa roupa? Não, tá bom. O princípio está completo. Sabe? Apaixonado por Deus, entende algumas coisas, tem referências na vida, a começar por sua casa, pela igreja. E vai ser tremendo. Vai ser tremendo. É moço. Você está virando profeta. Está virando profeta. A honra e glória daquele que o chamou. Assim como ele, existem outros. Os nossos filhos, e alguns são maiores, como o Vitor. Meu filho não dá para botar uma gravata nele, mas quando der, eu vou
Fala para ele botar também, para ficar bonitão. Ao vivo. É o pelo fora, Mas faz o caminho, assim, caminho de profeta. E eu louvo a Deus, irmãos. Louvo a Deus. Porque família tem contexto de família continua acontecendo, continua sendo evidenciado. Nós não abandonamos as nossas famílias para cumprir ministério, né? Nós reverenciamos as famílias, cuidamos das famílias, assumimos as nossas famílias, trazemos os nossos filhos conosco para andar no caminho com a gente, porque ensinar não é dizer vá por ali, ensinar é venha comigo. Ensina a menina no caminho que deve andar. Venha comigo. Faça como eu faço. Foi lá com a família. Princípio de Deus. Eu não posso abandonar meu pai e a minha mãe à revelia e fazer o que eu quero. Juventude, não é assim. Quer sair de um patamar de moço para ser profeta? Não é assim, não é de qualquer jeito. Não é eu faço o que eu quero. Agora eu tenho 16 anos, e daí, meu irmão? Agora eu tenho 20, e daí? Eu tenho 46 e até hoje peço a bênção ao meu pai e beijo a sua face. E o respeito. E o amo. Não tem quem passe de patamar de moço para profeta que não cumpra princípios de Deus. Vou lá, vou cumprir. Outro dia o Lohan me chamou, filho do Fabinho. Menor do que eu vi. Está aqui o Lohan, está aí. Me chamou. Pastor, eu tive um sonho. Fala, meu filho. Eu sonhei que Jesus me chamou. Me chamou e me perguntou se eu estava sendo obediente aos meus pais. Então tu tem que ser, cara. Está prestando atenção nisso? Tu. Aí começou a chorar. Falei, é isso aí, cara. Tem que ser obediente aos seus pais. É a vontade de Deus para a tua vida. Entendeu? Teus filhos. Então vai com Deus. Deus abençoe. Glória a Deus! Às vezes a gente acha que, sabe, a gente pode ser independente, a gente não precisa de pastor, a gente precisa de igreja, a gente precisa de irmão, a gente não precisa de pai, não precisa de mãe, não precisa de nada, não precisa de ninguém, eu me sustento. Princípio de Deus. Para sair do patamar que você está, para ir para um patamar onde Deus quer te colocar, é esse aqui. Cumprir os princípios. Olha, eu tenho um pai e uma mãe, e eu não vou embora sem falar com eles. Minha tia, até hoje, sentada ali, ó, até hoje, eu ia a encontro nesse lugar, sua bênção, minha tia. Aprendi assim. Princípios de Deus. Valores que hoje estão totalmente perdidos. São pouquíssimos os que preservam essas coisas. E por causa disso é que a juventude faz isso. Princípio de Deus estabelecido. Vai, Julinho. Voltou, pois, de os seguir e tomou a junta de bois e os matou. E com os aparelhos dos bois cozeu carne, e as deu ao povo, e comeram. Então se levantou e seguiu a Elias e o serviu. Uma outra coisa muito linda que está aqui. Primeiro, eu tenho certeza absoluta do meu chamado. Se eu tenho certeza absoluta do meu chamado e eu vou seguir um profeta, eu não vou voltar mais para cuidar de boi, para coisa. Não é mais isso. Né? Eu tenho certeza que o meu chamado é um outro chamado. Deus está me chamando para uma outra coisa. Então, eu não vou precisar mais. O que eu poderia fazer? Vou vender, botar um dinheiro no bolso, né? E vou sair com Elias cheio de dinheiro no bolso, juntas de bois vendidas, tudo vendido, o dinheiro está no bolso, eu vou sair. Se alguma coisa não der certo, estou com dinheiro no bolso e está tudo certo. Negativo. Gente de Deus, chamada para atravessar do patamar de moço para profeta, constrói relacionamentos.
abençoa pessoas. Você quer identificar se uma pessoa está apta para o ministério? Comece a olhar para o relacionamento dela com as pessoas. Como é que ela se relaciona? Ela é uma pessoa que vive brigando, ou ela é uma pessoa que em todo tempo está procurando uma oportunidade de estar junto? O cara fez um churrasco de despedida, ok? Pegou os bois, matou os bois, vamos assar os bois, vem cá, todo mundo. Relacionamento com o irmão. Você está com algum irmão que você não fala, meu irmão, comece a procurar esse irmão, acertar a tua vida com ele e acertar a tua vida com Deus, porque certamente você vai ficar estagnado se você continuar carregando esse problema na sua vida. Chamou as pessoas, e a Bíblia não diz quem são, chamou o povo ali, ó. Você me tomou a juta de boi, ele matou, e com os aparelhos dos bois cozeu as carnes e as deu ao povo. Gente abençoadora, é gente pronta para subir um patamar. Quando você vê o cara, né, que dá até logo assim, joga a peteca assim, sabe? Começa a se preocupar. Dentro da igreja, amados, nós precisamos encontrar gente abençoadora. Abençoadora. Gente que se dispõe a abençoar. Gente que se dispõe a dar. A Bíblia diz, mais bem-aventurado é dar do que receber. Então, às vezes eu não dou porque eu também não recebo. Você não tem que se preocupar com isso. Ema. Cada um com o seu problema. Você tem que se preocupar em dar. É isso que a palavra de Deus diz. Você tem que dar. Você tem que ser um instrumento de abençoar. Você tem que ser aquele que Deus vai usar para abençoar. Porque se você for esse instrumento, Deus vai te levar a um patamar maior. Você vai experimentar coisas que você nunca experimentou na vida. E você sabe que o contexto da história de Eliseu se confirma isso, mano. O cara que ficava cuidando dos bois, de repente, numa atitude, um coração tão tremendo, age com os pais como deveria, age com os seus semelhantes como deveria. Aí está pronto. Aí ele diz para Elias, agora estou pronto, agora eu estou contigo. Já tratei com os meus pais, já tratei com os meus irmãos, com o povo, abençoei todo mundo, churrascão geral. E agora estou contigo. Glória a Deus. Deus está falando nesse lugar. Abre para mim, Julinho, por favor, 1 Reis 19, 21. Aí eu quero me ater à última parte desse versículo. Aí, ó. A última parte do versículo diz assim: depois de ter feito isso que eu disse, a última parte diz assim: então se levantou e seguiu a Elias e o serviu. Gente, para passar de um patamar para outro, precisa servir. Pastor, eu queria trabalhar na igreja, eu preciso de um carro. A proposta do reino de Deus é sirva. Cargos e rótulos não são a principal referência para nós servirmos, para nós fazermos alguma coisa para Deus. Servir. Olha só, eu faço isso que eu tinha que fazer. Agora eu estou com Elias. E com ele eu vou andar e vou servir. Tem alguma promessa para você, Eliseu? Não. Elias te prometeu alguma coisa, Eliseu? Não. Mas eu sei do meu chamado. Eu sei do meu chamado. E eu vou servir a esse homem. Porque eu identifico nele um homem de Deus e vou andar com ele, vou aprender com ele, até o dia que o Senhor me levantar e me colocar na posição que Ele quer que eu esteja.
precisa brigar pelo cargo, não precisa brigar pela posição. Há um tempo atrás eu estava conversando com o pastor Francisco, a gente estava no gabinete tratando algumas coisas, e falamos um pouco desse assunto, e eu disse para ele uma coisa, eu vou repetir aqui. Falei assim, pastor, se existe alguma coisa, pastor vai lembrar isso, se existe alguma coisa que eu não tenho medo algum, dentro do contexto ministerial, é alguém querer tomar o meu lugar. Não tenho medo nenhum disso. Ah, mas fulano, irmão, eu torço, Cristiano comigo sabem disso. Eu torço, quase que com camisa e tudo. Eu só não venho com a camisa do meu clube, porque a maioria dos caras que sobem aqui não são do meu clube, do meu time. Mas o que eu torço por aqueles que andam comigo, para que eles rompam, você não tem noção. Não tenho medo de sombra de ninguém, mano. Não tenho medo mesmo. Deus conhece meu coração. Não tenho medo de sombra de ninguém. Não tenho medo de, mas fulano está se destacando. Se ele estiver se destacando, eu vou dar muito glória a Deus, porque Deus está levantando homens e mulheres nesse lugar, e Deus está fazendo isso nesse lugar. Deus tem levantado homens e mulheres nesse lugar. E eu estou muito feliz com isso. Eu estou sabe? E aí Eliseu sai, vai para servir a Elias. Eu estou aqui para te servir. E aí entra uma outra coisa, amados, que muita gente se engana. Tem gente que acha que Eliseu serviu a Elias a ponto de não deixá-lo ir a lugar nenhum, porque Elias tinha dito para ele que se ele fosse arrebatado, ele teria que ver. Isso não é verdade. Eu vou explicar a vocês. Vou tentar mostrar a vocês na palavra. Escute isso. Segunda Reis, capítulo 2, versículo de 1 a 4. Olha como é que está a disposição desse cara para servir. Segunda Reis 2, de 1 a 4. Isso aqui me desafiou, tá, amados? Eu espero que desafie você que está aqui nessa noite. Porque eu ouvi o Diel ministrar uma coisa aqui na quarta-feira, você que não veio, depois vai poder ouvir lá no nosso Glória. E ele dizia de ânimo dobre. Ele falava de gente que hoje está muito animada para fazer as coisas de Deus, mas amanhã, ó dia, ó céu, ó azar. E ânimo dobre é algo que Deus não quer encontrar em quem Ele chama. Entenda isso. Eliseu se predispôs, eu já resolvi os problemas com os meus pais, já resolvi os problemas com as pessoas que me cercam, agora eu vou servir. Ok? Agora eu vou servir. Preste atenção como ele serve. Sucedeu que, quando o Senhor estava para elevar a Elias num redemoinho ao céu, Elias partiu de Gilgal com Eliseu. Vai. E disse Elias a Eliseu: fica-te aqui, porque o Senhor me enviou a Betel. Porém Eliseu disse: vive o Senhor e vive a tua alma, e não te deixarei, e assim foram a Betel. Até aqui, só para você entender, daqui a pouco nós vamos ler o texto que Elias diz para ele, especificamente: se você me ver subir, você vai ser concedido a você o que você quer. Até aqui, Eliseu estava com essas atitudes porque era servo. Servo não está interessado em nada, mano. Servo está interessado em servir. Servo está interessado em agradar aquele que o chamou. Por que Eliseu fez isso? Aí, muita gente fala, não fez porque ele sabia que Elias ia ser tomado ao céu, e aí, se ele fosse tomado ao céu e ele não visse, mas isso acontece depois. Até aqui,
tinha acontecido nenhuma promessa de Elias para Eliseu. No tocante, olha, se você viver, quando eu partir, aí o negócio vai... Isso aqui é posicionamento, diga posicionamento. Posicionamento de gente de Deus que serve. Gente de Deus que serve tem essa característica aqui. Ao contrário do que o diabo ministrou aqui na coisa do ânimo doce, de que uma hora tá, uma hora não tá. Gente de Deus tem essa característica. Filhão, eu vou dar um pulo, opa, estou contigo. O diabo me falou um negócio quarta-feira e eu recebi meu coração. Quando eu disse que Deus me chamou para restaurar a aliança com Deus e eu não estou me importando com o que os homens estão pensando nisso, o diabo falou para mim, eu estou contigo. E eu estou assumindo essa palavra de acordo com isso aqui. Deus. Eu quero você comigo, Deus. Assim como eu quero você que veio para a igreja de novo tempo, comigo nisso. Porque nós fomos chamados para uma grande obra. E não importa qual é a promessa que você tem feita por mim. Talvez eu não tenha te feito promessa alguma. Nunca fiz promessa nenhuma para ninguém. No sentido ministerial, olha você, se andar comigo, eu já vi pastores fazendo isso, olha, anda comigo, porque se você andar comigo, eu vou levantar você no ministério pastoral. Daqui não. Daqui você não vai ouvir isso. Porque eu temo ao Senhor. E eu tenho compromisso com o Pai que me deu isso. Meu compromisso não é agradar homens. Me perdoe. Meu compromisso não é agradar homens. Mas eu entendo que aquele que serve assim mexe com o coração do Eterno. Porque vai chegar um momento que realmente as coisas vão se convergir para que aqueles chamados brote. Por enquanto não tinha nada. Por enquanto tinha uma capa passada por sobre, uma decisão, uma convicção, uma decisão, eu vou estar com você. Aí Elias falava, filho, fica aqui um pouquinho que eu vou ali. Negativo, Elias. Eu fui chamado para andar do teu lado, eu fui chamado para estar contigo, eu fui chamado para carregar a tua pasta, eu fui chamado para carregar a tua capa, eu fui chamado para experimentar tudo aquilo que Deus está fazendo na tua vida, porque eu preciso aprender com você, porque eu sei o que Deus tem para a minha vida. Já tive pessoas que me procuraram e falaram, pastor, eu quero vir para essa igreja. Eu falei, que bom, cara. Porque eu passei por algumas igrejas e nunca reconheceram meu ministério. Eu tenho ministério pastoral. Eu dei para ele assim, falei, cara, faz muito lugar mal. Eu sei que sou homem de Deus, eu falei, sou mesmo. É por isso que eu estou te dizendo que está no lugar mal. Vai, não, estou contigo. Está contigo. Esteja com os teus líderes acima. Sabe? Você está debaixo de uma liderança, esteja acima. Desse jeito. Quem está precisando? Davi uma vez suspirou o desejo de tomar água da sua terra. Suspirou assim. Quem me dera tomar água? Os caras ouviram, falaram assim, o rei quer tomar água. Vamos lá? Pô, mas aí a gente vai ter que atravessar o campo dele, não tem problema não. A gente vai lá. Foi lá, trouxe água, a custo de risco de vida, trouxe água. Aí o rei pega, joga água fora. Sou digno de tomar essa água. Mas compromisso. Deus está falando para pessoas que estão aqui. Você precisa ter compromisso com a tua igreja. Você precisa ter compromisso com os seus líderes. Você precisa ter compromisso com as pessoas que você elegeu pelo fato de, sabe, estar convivendo com essas pessoas, elegeu como seus líderes. Você precisa ter compromisso. Você precisa ter aliança. Não apenas de palavras. Não apenas de palavras. Porque
Estou junto, já ouvi um monte de vezes. Mas quando eu procurei os que estavam juntos, eles não estavam. Agora, tem pessoas comigo até o dia de hoje que nunca me falaram que eu estou junto. Mas, de fato, com atitudes. Pastor, qual é o caminho? Para onde nós vamos? O que nós vamos fazer? Vamos lá, estou contigo. Vamos fazer isso agora, vamos. Estou contigo. Vai. Então os filhos dos profetas que estavam em Belém saíram ao encontro de Eliseu e lhe disseram: sabes que o Senhor hoje tomará sabe que o Senhor hoje tomará o teu Senhor por sobre a tua cabeça? E ele disse: também eu bem o sei. Calai-vos. Eu sei que vai acontecer. Eu sei que vai chamar. Eu sei que Deus vai fazer alguma coisa. Mas fique quieto, vai. E ele disse: Eliseu, fica aqui, porque o Senhor me enviou Jericó. Porém, ele disse: vive o Senhor e vive a tua alma, que não te deixarei. Assim foram a Jericó. Característica de gente que Deus levanta para ser profeta. Você nunca foi fiel aos teus líderes? Deixa eu te dar uma palavra. Você nunca conseguirá ser um grande homem de Deus ou uma grande mulher de Deus. Nunca. Você não vai romper nunca. Deixa eu contar uma história para você. Uma certa vez eu saí de um ministério que eu estava. Por 2 vezes isso aconteceu. Eu saí do ministério onde eu fui criado. A minha tia era minha professora de escola bíblica dominical, eu era neném. Havia uma expectativa no coração dos irmãos lá, e aí não fui eu que gerei isso. Os irmãos acharam que eu ia substituir o meu pai, que é o pastor lá daquela igreja. E começaram a conjecturar isso e tal, e que eu fui crescendo e tal. Aí, um dia, encerrou o nosso tempo lá. E quando encerrou, eu conversei com meu pai e falei: meu pai, eu preciso ir, Deus está mostrando outras coisas, eu preciso ir. Meu pai me abençoou e eu fui. Aí fiquei sabendo que um monte de irmãos lá ficaram chateados comigo. Porque na expectativa dos corações deles, eu teria que substituir meu pai e eu estava rompendo com isso. Aí, meu Deus não tinha me dito isso. Então, enfim. Aí quando eu soube, amado, eu falei para meu pai: pai, me dá uma oportunidade de dar uma palavra lá naquela igreja. E aí marcamos um dia, eu fui lá. Naquele dia eu fui pedir perdão aos irmãos. E disse: irmãos, me perdoem. Se eu feri alguém, se eu frustrei alguém, se de alguma forma eu atingi você, eu queria que você me perdoe. Irmãos, foi um monte de gente na frente, chorando, me abraçando, me perdoaram, me amaram. Eu segui minha vida e Deus me abençoou na minha caminhada. Aí, anos e anos depois, num outro ministério, eu saí por uma contingência de transferência, porque eu fui sair do Rio de Janeiro para ir para morar no Nordeste. E aí o pastor, aí eu comuniquei ao meu pastor direto. Esse meu pastor comunicou ao pastor presidente, só que comunicou de uma outra forma, o pastor presidente não entendeu e ficou chateado comigo. Eu fui embora, fui para o Nordeste, fiquei 1 ano e meio lá, não sabia de nada, estou vivendo a minha vida, e daqui a pouco volto, e Deus com um projeto no meu coração, e trabalhando todas as coisas, e aí vem ao meu ouvido, quase 2 anos depois, o pastor fulano está chateado contigo. Comigo? Mas ele está. Liguei para ele e na hora, imediatamente: pastor, eu queria conversar contigo. Pode me atender? Posso. Vem aqui domingo, na hora da escola dominical. Eu falei: tá bom, Antônio. E fui. Cheguei lá, falei com ele, falei: pastor, eu soube que o senhor está chateado comigo. É isso mesmo, né? Fiquei por isso. Eu falei: pastor, mas não foi assim, não foi desse jeito. E aí expliquei para ele, falou: então você deveria ter me dito. Eu falei: me perdoe por eu não ter vindo te dizer, mas eu disse ao meu pastor líder, e talvez ele não tenha te passado como deveria. Ele falou: você realmente não passou.
falei, mas eu quero o teu perdão e eu quero a tua mão. Aí ele botou a mão na minha cabeça, orou por mim, me abençoou e eu saí. Sabe? Porque essa coisa são coisas que Deus vai trabalhar na nossa vida. Se você saiu de onde você saiu de qualquer maneira, não espere que a continuidade dos fatos se dê com tranquilidade. Porque não vai. Por isso que quando eu recebo as pessoas, eu falo, vai lá, fala com o teu pastor, pede a bênção dele, você não precisa trazer carta, você precisa conversar com o seu pastor. Pede a bênção dele também. Porque a continuidade ministerial depende de Deus. Eliseu estava convicto disso. E aí Eliseu vai caminhando com Elias e Elias dizendo, não, fica aqui, fica ali e tal, eu já volto. Agora vamos lá para o texto, que de fato Elias diz para ele, olha, se você me ver partindo, aí sim você vai ter o que você pediu. 2 Reis, capítulo 2, versículo 9 e 10. Sucedeu que, havendo eles passado, Elias disse a Eliseu, pede-me o que queres que te faça, antes que seja tomado de ti. E disse Eliseu, peço-te que haja porção dobrada do teu espírito sobre mim. E disse, coisas difíceis pediste, se me vires quando for tomado de ti, assim se te fará. Porém, se não, não se te fará. A partir de agora, ele tem toda a razão de onde Elias for, ele está. Até então, não havia promessa nenhuma. Não havia nada do tipo, olha, você vai ter um ministério, que eu vou abençoar você. Nada disso, amado. Isso é coisa que nasce no coração de gente de Deus espontaneamente. Servir. Sabe por que muitas vezes na igreja a gente tem que ficar pedindo? Ô irmão, me ajuda aqui. E às vezes o irmão entra, senta, está vendo você ralando sozinho. Eu quando chego aqui, chego mais cedo, principalmente no dia de semana, eu quero a vassoura e vou varrer. Graças a Deus que é assim, a minoria da minoria que fica me olhando varrer. Já disse que tem os extremos, tem aqueles que não querem deixar o varrer. Eu falei, deixa eu varrer, eu também preciso servir. Agora, existem aqueles que sentam e ficam olhando. Acho que eu estou varrendo. Pô, pega uma vassoura e ajuda, cara. Entende? E aí, não precisa ter a promessa, não, se você me ajudar a varrer. E eu já disse aqui, vou repetir. As maiores bênçãos Deus concederá a tua vida no serviço que você faz e ninguém vê. Os maiores galardões estão separados para aquele serviço que você faz e ninguém vê. E às vezes o cara quer que você destaque. Eliseu fazia porque fazia. Era isso. Eu entendo o meu chamado. Você entende o que você está fazendo na igreja no reino de Deus? Você entende que você foi chamado para servir? Você entende que você foi chamado para realizar a obra de Deus? Você entende que você não vem para uma igreja para assistir um culto, mas para prestar um culto ao Eterno? Você entende que o fato de você ser membro de uma igreja te faz corresponsável por tudo o que acontece aqui dentro? Você entende que se o ventilador estiver escangalhado e todo mundo passou e não viu, não percebeu, você pode olhar e falar, aqui tem um problema e eu posso atuar nisso e eu vou ajudar dessa forma. Você entende isso? Eliseu entendia, eu fui chamado, eu vou andar com Elias, eu não preciso de cargo, eu não preciso que ele me mande fazer coisa alguma, mas onde ele for eu vou estar, onde ele andar eu andarei, e tudo o que ele me propôs fazer eu vou fazer, eu vou estar com ele. Isso chama-se fidelidade, e Deus só ergue aqueles que encontram fidelidade no coração.
E fidelidade no coração, muitas vezes a gente diz assim, não, eu sou fiel a Deus. Mas a fidelidade a Deus é expressa também na fidelidade que você tem ao teu irmão e principalmente à tua liderança. Como é que você vai expressar a fidelidade a Deus se você passa por cima da tua liderança? Se você não quer saber, se você não justifica nada, é problema meu. Se eu for, eu fui, pastor me vê. Se eu não for, também não tem problema não. E assim vai. E leva uma vida como se você não tivesse compromisso com nada nem com ninguém. E quer que Deus tenha compromisso contigo para te erguer. O Espírito Santo manda te dizer nessa noite, princípios de Deus são para serem cumpridos. O chamado de Deus se estabelece mediante ao meu entendimento de que eu estou para servir. E não adianta eu querer um cargo se eu não consigo servir quando nem cargo eu tenho. E a própria palavra de Deus diz isso, olha, quando você é fiel no pouco, Ele te coloca sobre muito. Deixa eu te dizer uma coisa, outro dia eu entrei aqui e vi um dos obreiros alinhando as cadeiras nesse lugar. E ele alinhando e me fez lembrar do pastor Ezequiel Teixeira. O pastor Ezequiel Teixeira, ele entrava na igreja lá de Irajá, não sei nem se hoje é assim, mano. Ainda é. Ele entrava na igreja, ele parava no corredor assim, olhava e vinha assim, ó, ajeitando as cadeiras e alinhando as cadeiras. Ele falava, isso é uma bobagem, não mais nada, mano. Reino de Deus tem serviço aberto, tem muita coisa para fazer, tem vendedor que você pode ajudar, tem copo que você pode ajudar, tem cantina que você pode ajudar, tem serviço aqui dentro que você pode ajudar, tem coisas que aqui, olha, isso aqui foi feito por gente de Deus, e gente de Deus com patente. Que tira a patente e diz assim, ó, eu antes de ser qualquer coisa na patente humana, eu sou servo, eu conduzo a minha vida servindo, eu coloco a minha vida a serviço do Senhor. Eliseu se tornou um grande profeta, o desejo do coração dele era ter a porção dobrada do Espírito que havia sobre Elias, mas antes ele tinha um coração pronto para ter a porção dobrada do Espírito que existia em Elias. Sabe por que muitos de nós não temos porção dobrada de coisa alguma? Porque o nosso coração não está pronto, porque nós não fazemos, porque nós, quando se pede, você faz e ainda faz de cara feia. Não tem nenhum interesse em colaborar, você não tem nenhum interesse em ajudar o contexto da comunidade da igreja. Você não se preocupa. Eu estava conversando com o pastor Marcelo, o pastor Alex esteve lá semana passada. Lá na igreja de Caxias, a nossa igreja ali de Caxias, igreja do Novo Tempo de Caxias. Estava conversando com o pastor Marcelo falou assim, pastor, Deus trouxe um homem para cá, esse homem tem me abençoado muito. Eu falei, mesmo. Aí você olha e você procura aqueles que têm, né, mais aparência, como fez Samuel. Aí, e eu tinha passado por esse irmão, tinha passado na recepção, quando eu passei, quando eu subi, ele não sabia quem eu era, eu também não conhecia ele, entrei, aí ele me deu um abraço, falou assim, meu querido, que esse culto seja uma bênção nessa noite para você. Opa, glória a Deus, obrigado para você também. E entrei. E aí fui assistir o culto, glória a Deus, bênção de Deus. Depois o pastor fala para mim assim, pastor, Deus tem trazido um homem para ser bênção nesse lugar. Não é nada. No outro dia estava faltando não sei o que na igreja, ele falou, pastor, eu posso dar. Eu tenho condição de dar. Vamos sair agora, vamos comprar. Eu falei, pô, mas tem certeza, irmão, não vai estar não? Eu tenho condição de dar. Eu acho que estava faltando microfone, alguma coisa assim. Eles saíram na hora. O irmão foi lá, comprou, falou, pastor, eu quero abençoar. E aí, seguiu. Aí numa outra situação, chegando no final do mês, no momento de pagar o aluguel,
Ele disse que o irmão chegou perto dele, pastor, como é que são as coisas? Como é que são as contas? Vai dar para pagar o aluguel? Vai dar para pagar as contas? Aí ele falou assim, querido, vai dar. Esse mês vai dar. Não vai se tem horário por isso. Sabe, gente que se importa, gente envolvida. É esse tipo de gente que Deus quer levantar. Deixa eu falar para você, eu tenho certeza que você sabe que Deus quer te colocar num patamar mais alto. Tenho certeza disso. Assim como eu sei que eu não estou ainda onde Deus quer que eu esteja. E quando eu estiver onde eu acho que Deus quer que eu esteja, eu vou descobrir que tem algo mais. E tem algo mais. E tem algo mais. Porque a Bíblia diz que a vereda dos justos ela é como a luz da aurora, que vai brilhando, e vai brilhando, e vai brilhando, até chegar a ser dia perfeito. Nós precisamos melhorar. Nós precisamos nos posicionar em Deus para sermos de fato melhores. E nessa noite, o desafio que eu vou fazer nesse lugar. E olha que eu sei que esse é o tipo de apelo que dificilmente alguém tem coragem de assumir. Mas o desafio que eu vou fazer nesse lugar é de chamar pessoas aqui que se sentem fora daquilo que Deus quer para a tua vida. E você está disposto hoje a largar tudo, a priorizar, a dar ao Senhor a sua vida, entregar a sua vida ao Senhor, sabe, cumprir os princípios do Senhor na tua vida e fazer com que o Senhor te levante, permitir que o Senhor te levante, porque Ele quer te levantar. A partir daí a história de Eliseu é linda, é tremenda. Se você quiser ler, depois leia. Mas é homem atravessando o rio, homem fazendo machado flutuar, homem curando pessoas, homem ressuscitando mortos, homem sendo usado por Deus a cada dia, em cada momento, fazendo multiplicar azeite, fazendo coisas grandes e tremendas, que é o que Deus quer para fazer na tua vida. Ele tem isso para fazer na tua vida, mas Ele quer levantar pessoas nesse lugar para serem Deus e referência dele sobre a terra. O que está faltando é um posicionamento que de fato nos leve à posição de profeta. E nessa noite eu quero convidar pessoas que queiram isso, diante do altar de Deus, sem nenhuma vergonha. Você quer, o problema é você e Deus. O problema é meu com Deus e é seu com Deus. Se você quer, eu quero te convidar a sair do seu lugar e vir aqui à frente. Nós vamos orar juntos, porque Deus vai levantar nesse lugar homens e mulheres cheios do Espírito Santo, para a sua glória, para o seu louvor, para o seu serviço, para que Ele possa usar, para que Ele possa transformar, para que Ele possa mudar. O Senhor precisa mudar nosso pensamento, nossa mente, o que está dentro do nosso ser que bloqueia a ação do Senhor. O Senhor precisa transformar. E essa é a hora do Senhor fazer. Vem. Se você sente isso, vem aqui. Vem aqui. Os demais irmãos, fiquem de pé, por favor. Nós vamos orar juntos.